Juízes, capítulo 16, versículo de número 4. E depois disso, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E depois disto, se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Eu estou aqui, acabei de fazer o meu treino e peguei o celular para deixar essa reflexão. Sansão. O que a história de Sansão diz para nós nesses dias? Sansão foi um homem que foi escolhido por Deus para começar a libertar Israel da mão dos filisteus. Porém, o tempo foi passando e eu percebo que teve uma mutação na sua forma de pensar. Aos pouquinhos ele foi quebrando alguns princípios que Deus havia estabelecido para ele. Eu, quando era mais jovem, quando eu era criança, eu imaginava que quando falavam sobre alguns heróis, especialmente alguns heróis da fé da Bíblia, eu imaginava que eles tinham superpoderes e que eles eram muito fortes, como se fosse o super-homem, cheio de músculo, mas não. Sansão era uma pessoa normal. Mas quando ele era cheio do Espírito Santo, quando Deus se movia através dele, então ele fazia proezas. Porém, ele foi quebrando alguns princípios, tocando corpo morto, brincando com aquilo que não poderia brincar. E como todo mundo sabe da história, o final dele não foi legal. Sansão, ele teve vários relacionamentos. E quando eu leio na Bíblia, eu não vejo nenhuma mulher amando ele. Nenhuma mulher explicitamente dizendo, Sansão, eu te amo. Mas parece que ele falava para elas, eu amo vocês. E de repente a Bíblia vai mostrar, e eu acho isso bem emblemático, estudando, pesquisando, olhando mais de perto, eu não vejo nenhum nome de mulher das mulheres dele na Bíblia. Apenas essa daqui, Dalila. E depois dele ter entrado numa cidade, as pessoas querendo matar ele porque ele havia feito uma devassa, ou seja, destruído ali a seara dos filisteus. Se fosse aqui em Limeira, uns anos atrás, eles diriam o seguinte, que Sansão, ele detonou, ele destruiu, ele colocou fogo, ele arrebentou com a comida, com a agricultura dos filisteus. E eles estavam com sangue no olho, querendo matá-lo. E ele entra então, tem uma relação sexual com uma prostituta. Depois ele não dorme a noite toda, ele levanta, pega os portões da cidade, leva até em cima do monte. E ele estava no auge. Mas depois disso, depois de ele fazer tantas proezas em Deus, a Bíblia diz que ele se afeiçoou, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. E esse Sansão, que tem a ver com o seu nome, com brilho, com sol, com força, com vitalidade, de repente agora ele entrega seu coração, ele ama uma mulher estranha. E a Bíblia diz o seu nome. Sabe, quando nós lemos a Bíblia de forma inadvertida, nós nem percebemos aquilo que Deus está fazendo. Perceba, as outras, Deus não coloca o nome delas. E para mim isso é proposital. Dalila, a delicada, a frágil. E a Bíblia fala que ele olha para ela, não sei o que ele viu. Talvez muita feminilidade, doçura, não sei. Mas a Bíblia fala que ele ama ela. E isso foi a sua destruição. O inimigo não estava brincando com Sansão. Então ele vai e corrompe a sua esposa. E agora corta o seu cabelo. E aí quando a gente vai aqui mesmo, em Juízes capítulo 16, no finalzinho a Bíblia fala que o Senhor havia se retirado dele. Mas o detalhe, importantíssimo, ele não sabia. Ele não percebeu que a quebra dos mandamentos de Deus na vida dele havia levado ele a um lugar tão distante de Deus. E muitas vezes acontece isso com a gente também. Nós não percebemos a distância que estamos do coração de Deus. Nós não percebemos que nós não conhecemos a Cristo como deveria. E Sansão então vai para o moinho, ele começa a lhe moer, ele começa a ser tratado como se fosse um palhaço. E a última oração dele foi de desgosto. Ele fala que morra eu com os filisteus. E sim, ele empurra ali as colunas do templo e mata mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Pergunta, ele precisava morrer assim? Não. Mas ele foi quebrando os princípios e cada princípio que nós nos quebramos também nos quebra. Mas veja, o nome dessa mulher, Dalila, a delicadinha. E quantas vezes nós não achamos que aquilo que estamos fazendo não tem problema?
mas tem. Algumas coisas vão entrando como câncer e vai nos destruindo. Eu dando uma olhada, estudando um pouquinho sobre as universidades norte-americanas, as primeiras 230 universidades e faculdades, elas tinham um cunho cristão, um cunho teológico para treinar líderes, para servirem melhor o corpo de Cristo. A primeira delas, Harvard, que até hoje figura entre as melhores do mundo, ela tinha como um lema, depois da sua fundação em 1636, ela pregava a verdade para Cristo e a igreja. Vindo atrás dela também Princeton, de 1746, ela falava abertamente, maldito seja todo o ensino que for contrário à cruz de Cristo. Não só isso, a gente percebe também que Columbia, ela tinha como lema o Salmo 36:9, em tua luz, veremos a luz. Mas uma pergunta, onde que eles tropeçaram? O que aconteceu com Harvard, Princeton, Columbia, e eu poderia colocar muitas outras que viraram um centro de ateísmo, humanismo. Foi assim, de pouquinho. Eles foram amando as coisas desse mundo, as coisas dessa terra. Eles foram amando alguns ensinos que são contrários à sã escritura. E começou a entrar pensamentos iluministas. Voltaire, começou a entrar alguns outros pensadores que não compactuam da mesma fé. David Hume, enfim, a lista é enorme. E agora mesmo, depois de uns anos que se passaram, a Universidade de Harvard, ela não tem mais um lema, a verdade de Cristo, a verdade de Deus para a igreja, mas apenas a verdade. Ela foi esvaziada de tudo aquilo que Deus tinha, todo o propósito para ela. E como restaurar isso? Como chegar no lugar de onde eles nunca deveriam ter saído? Eu me lembro que um rapaz que eu conversei recentemente, uma das pessoas que mais me inspirava pela sua gana, pela sua forma de trabalhar, especialmente trabalhando junto comigo e com alguns irmãos, em alguns evangelismos. Eu me lembro que eu fui conversar com ele no final do ano passado, ele disse o seguinte, respondendo uma pergunta, onde ele caiu? Ele falou o seguinte, depois de pensar um pouquinho, eu caí quando eu ia para o culto, já não tinha mais aquele desejo ardente por Deus. Eu só reclamava, achava que o culto terminava tarde, a hora que foi ver então, eu caí. A pergunta é, onde será que está em mim e você as Dalilas? O que será que nós amamos? O que será que atrai nosso coração, que não é a presença de Deus? Talvez é isso que você está segurando aí na sua mão, ou colocando em algum lugar, o celular. Talvez são pensamentos de derrota que ficam o tempo todo na sua cabeça. Ah, eu não consigo, eu não posso, eu não vou dar conta, eu não sei. Mas tem algumas coisas que nós nos apegamos e que vai drenando, que vai minando a nossa força. Incrível. Sansão, ele foi chamado e toda vez que o Espírito Santo se movia através dele, ele era um cara de fibra, ele era um cara de força. E sabe onde ele perde? Justamente nessa área. Eu me lembro que uma pessoa muito próxima a mim, por muitos anos ela estava pregando e ela falava o seguinte, eu levanto como bandeira uma palavra, e essa palavra é integridade. O tempo foi passando, sabe o que aconteceu? Ela tropeçou nessa área. O diabo não é burro. Ele só vai se levantar onde nós temos vez e voz, onde o Espírito Santo quer tratar através de nós. Deus usava a força, vinha sobre Sansão e usava a sua força para destruir os inimigos. E você? O que Deus usa na sua vida? O que Ele faz? Que venhamos tomar cuidado, porque as Dalilas estão aí. Aquilo que parece que era totalmente perceptível, como as pessoas falam, né? Nós não tropeçamos em grandes montanhas, como você pode olhar aqui e ver ao chão. Nós tropeçamos, e aconteceu comigo inclusive hoje, de tropeçar, de pisar em falso, em pedras que são pequenas. As pedras grandes aqui eu consegui me desviar facilmente no lugar que eu estou. Mas quais são as pedras? Quais são as Dalilas que têm cruzado o nosso caminho e nos enfraquecido? A frágil, a delicada, a enfraquecida, aquela que faz enfraquecer, que apaga o sol, que apaga a vitalidade, que apaga o nosso brilho. E depois disso, aconteceu que ele se afeiçoou, que Sansão se afeiçoou a uma mulher do Vale de Sorek, cujo nome era Dalila.